Então tá, Márcio, olha só, tá gravando, tá? Eu fico com esse microfone aqui que é mais... É mais perto, É isso, até pra gente, de repente, não fica bacana. Então, Márcio, olha só, essa aqui é a minha pesquisa de doutorado, tem um protocolo, né? Que eu sempre falo com o entrevistado voluntário, que tudo aquilo que você relatar vai ser usado somente com finalidades acadêmicas e científicas. E pelo que eu garanto, em meu nome, da minha instituição, que é rural, o anonimato da pesquisa. Tá? Eu costumo transcrever a fala, sabe? E mostrar para o convidado. Nem sempre eu tenho tempo de fazer isso, mas é a minha intenção. Tá? Aí ele lê, ele vê lá o que ele não quer. Você também pode muito bem cortar alguma coisa que você não queira falar. Entendi. Tu chega aqui, né, no botão e aperta aqui, dá uma pausa, tá ligado? É assim que eu tenho feito, tá? Como eu te falei, né, então, o que eu estou procurando nesse momento da pesquisa, Márcio? É perceber alguns pontos de contato, distanciamento das ocupações com as lutas da nossa categoria profissional. E como o nosso Grêmio aqui da FATEC está se estruturando em uma campanha de eleição, eu estou procurando saber também como é que a gente, professor, está vendo se houve ganho da experiência desde a ocupação para essa nova gestão do Grêmio deles. Tá? Então, você com a sua expertise, com a tua malícia de militante, né? Tu tem uma visão assim bem bacana que possa contribuir. Como é que tu vê isso aí? Assim, primeiro falar um pouco do processo de ocupação. Deixa eu só aumentar o foco aqui. Vai falando, tá? Tá bacana. Por exemplo, Tá bom. a FATEC Santa Cruz acabou sendo uma das últimas, né? Que fizeram aí que teve a opção de fazer a ocupação. Foi uma ocupação também diferente, um pouco, né? Permitiu que alguns setores da escola fossem usados até e teve um momento de... Tá aparecendo mais o meu teve um momento de que os serviços foram suspensos, depois acabaram voltando e então isso deu uma característica de uma ocupação diferente. Em relação ao que você perguntou de estar num ganho, eu acho que foi um ganho muito importante, como eu estava te falando naquela hora, eu acho que passa por um novo direcionamento e que vale a gente pautar isso, debruçar para fazer até uma avaliação, uma pesquisa mesmo sobre isso, que é aquela coisa do olhar, né? Que a gente sempre cogitou as ruas como um espaço de reivindicação e tudo mais. Mas no momento que o aluno ocupa a escola, de certa forma, pelo menos fisicamente, ele já ocupava todos os dias, foi uma coisa muito diferente. Acho que foi uma nova percepção. Acho que isso é um ganho muito grande, né? Do aluno que está nesse espaço, né? Ele tem relações sociais aqui de troca, enfim, mas ele começou a perceber que às vezes ele ocupa, mas que esse espaço não é bem propriedade dele. Então, acho que a ocupação, ele foi um olhar de fora, né? Eu acho que até uma abstração, porque ele está ali, né? Ele está ali, naquele espaço, mas uma abstração, e igual que ele saísse e olhasse para aquele espaço que ele está ali todo dia e, na verdade, ele acaba, né, passando despercebido. Então, eu acho que isso foi, na minha opinião, um maior ganho, né, porque dá um novo sentido até mesmo para o próprio movimento,
né? Então, de certa forma, esse aluno ele começou também a produzir novas atividades, não foram atividades comuns, algumas sim, mas a própria atividade de aula que era dada aqui, ela não tinha mais o mesmo olhar, o mesmo pensar, a mesma dinâmica, era mesmo uma aula diferente, acredito aqui em todas as outras escolas ocupadas, né? Nós tivemos novos temas que às vezes têm dificuldade de entrar na escola. Eu acho que isso também é muito importante a gente salientar, né? Por exemplo, aqui nós tivemos determinados filmes que debatiam a questão do feminismo, enfim, que a gente sabe que na dinâmica da escola, às vezes, no dia a dia, seria mais difícil de entrar. E aí, quando o aluno está, de certa forma, gerindo essas atividades, ele acabou proporcionando isso. Eu achei também uma jogada, e eu vejo isso como um ganho, né? Eu vejo isso como um ganho. Essas novas percepções do espaço, novas atividades propostas, eu acho que isso foi um ganho. Então, Márcio, sobre essas novas percepções dos espaços, me chamou a atenção demais, acho que eu relatei contigo, a questão do nosso aluno, da nossa aluna, entendendo que essas pessoas mereceria ser o coração da ocupação com os rapazes. Chamaram até de QG, né? Isso me impressionou, Márcio. Isso. Então, olha só, Márcio, e por que o nosso aluno fora da ocupação e não ocupa aquela nossa sala? Eu acho, assim, a questão mesmo da hierarquia dentro do espaço, né? Essa hierarquia está na própria sala de aula, né? A tua mesa como professor é diferente, a tua cadeira é diferente, né? E a do aluno é diferente. Então, eu já ouvi isso uma vez, achei bem interessante, né? O espaço que você ocupa na sala, né, também é diferente. Esse, é claro, já é uma discussão bem antiga na educação, mas que continua ali, né? O quadro continua no mesmo lugar, a figura que você ocupa continua no mesmo lugar. Então, eu vejo assim, com uma certa hierarquia mesmo, até uma estratificação dos espaços. Né? Mas por que eles não ocuparam a sala da direção, Márcio? Que seria o quê? Cheio da escola? Pô, a gente tem 2 corações, cara. É isso. Até, na minha opinião, assim, alguns lugares realmente não foram ocupados por um sentido até de não ter um tensionamento, na minha opinião, né? Não ter um tensionamento, acredito, dessa forma. Até como eu estava falando anteriormente, o tipo de ocupação foi diferente. Então, foi uma ocupação que permitiu, depois que a Secretaria abrisse, funcionasse, foi uma ocupação onde alguns serviços, né, da limpeza estavam na escola, setor de estágio também. Então, alguns serviços não foram totalmente bloqueados pela ocupação, o que de certa forma foi até interessante, né, do ponto de vista dessa relação do aluno com a comunidade, né, aquele cidadão que já estudou aqui e quer pegar o seu diploma, o aluno que está arrumando um estágio que é tão difícil e que dependeria daquilo ali. Eu acho que isso também foi interessante, essa negociação. E eu acho que devido a essa negociação, alguns espaços não foram ocupados, né? O que poderia até gerar um perigo para eles, né? Em questão de patrimônio, porque o início das ocupações foi uma coisa muito tensa, né? Acusações de que o aluno iria gerar um prejuízo ao patrimônio público, né? Algumas escolas, quando desocupadas,
pediam a presença da polícia, enfim, de patrimônio, para fazer uma vistoria, né, para que não tivesse uma coisa que até começou a ocorrer aqui na escola, né? Ainda não houve uma apuração assim mais específica, mas os boatos, sumiu o material e disso, e que, de certa forma, pode ou não ser atribuído ao aluno, já que o aluno estava dividindo esse espaço também, pelo menos durante o dia, com outras pessoas, né? Então, pode ser que o aluno tenha realmente feito, sei lá, pegou algum material não almoxarifado, como também pode. Márcio, e o legado das ocupações, hein? Se a gente pensar em termos de esse aluno antes da ocupação, esse aluno durante a ocupação e esse aluno agora na ocupação. Isso. Eu não estava aqui na FATEC para acompanhar esse histórico, né? Eu gostaria de ter, né? Se esse militante do nosso Grêmio, esses militantes, como é que aconteceu isso? Como é que eles estão agora em sala de aula após a ocupação? O que está acontecendo com eles? Assim... Meus alunos não são de terceiro ano do Márcio. Tá. De primeiro. Tá. Se você está lá eu... Tá na ponta. Assim, eu vejo da seguinte forma. A gente tem um histórico de movimento estudantil em Santa Cruz muito forte, muito aguerrido, e que era um movimento, como eu falei, para a rua, né? Muito politizado. Então, as reivindicações, e que a gente acabou até ganhando uma fama na FATEC com isso, né? E Santa Cruz, nossa, tentar resolver isso da melhor maneira, porque, embora a distância fosse grande, eu costumo até falar, mas quando a gente gritava, o grito chegava lá rapidinho, né? Então, historicamente, nós tivemos vários movimentos, alguns até retratados aqui no Centro de Memória, sempre a luta política, uma luta por estruturas, mas assim, do ponto de vista atual, eu na verdade confesso que fiquei até um pouco surpreso, né, com a ocupação. Eu achava que nós não teríamos uma ocupação aqui, porque o movimento já estava assim, um pouco consolidado, e eu não percebia muita atitude, né, dos alunos. Agora, eu acho que o legado dessa ocupação a gente não vai perceber imediatamente, né? Talvez você, como está falando nas turmas de primeiro e segundo ano, isso venha daqui a pouco mais, né? Porque eu acho que a gente ainda está no olho do furacão, até porque a gente está assim, com muitos problemas, então o movimento ele ainda está em andamento, né? Não sei se a gente consegue dividir um pouco do antes e depois ainda. Acho que é claro que o legado, como eu falei aqui naquela hora, da experiência, dessa nova visão que eles colocaram, das atividades, dessa coisa de uma hora para outra jovens, né? Que é uma barra muito pesada, ficar aqui durante tanto tempo, muitos jovens abandonando suas famílias e tal, e ter essa capacidade de estar, né, de certa forma, gerenciando a escola, agora fosse um gerenciamento compartilhado. Eu acho que o legado, ele daqui a pouco vai ser mais forte, sim. No sentido da consciência, de não aceitar qualquer coisa. Eu espero que esse legado venha dessa forma. Esse nosso aluno que ocupou esse espaço, ele teve algum tipo de formação política ou de entidades ou de movimentos, ou partiu dele mesmo, ou ambas as formas, ou houve uma convivência? Do nosso sindicato, por exemplo, o nosso sindicato esteve por aqui presente na ocupação da nossa escola? Que eu saiba, não.
Eu, particularmente, não precisou, a encontrei. FATEC não precisou de apoio jurídico, nada disso, do nosso sindicato. Ele não precisou. Não, até precisou. Assim, a primeira escola ocupada, Bacaxá Juscelino Kubitschek e depois Bacaxá. Né? Então, a Juscelino Kubitschek precisou inicialmente, eles foram até lá naquela ajuda de mantimentos e tudo mais. Mas não houve uma aproximação muito grande, não. Né? Até pelo próprio histórico, né? de ter também uma luta, né? Da categoria com o sindicato. Acho que isso também acabou, né? Não tendo essa aproximação, essa luta por essa desconfiança, enfim. Então isso houve um distanciamento muito grande. O que eu percebi, Márcio, é que nas ocupações da SEDUC havia uma tentativa da formação de um comando e também havia essa disponibilidade do CEP em ajudar as escolas ocupadas. Tá? E como eu já passei de 5 meses nessa pesquisa, nessa parte de ocupações, eu já estou começando a delinear um perfil diferenciado, que a tua fala até me ajuda a entender essas minhas desconfianças. Né? Então você acabou de me alertar para uma coisa que eu não tinha escrito a respeito, mas é porque existe não uma rixa, mas nenhum atrito, algo que a gente, eu falo enquanto professor, a gente não aceita, que é um sindicato omisso. Isso. E a gente passa na nossa fala com o nosso aluno, e ele percebe isso com os nossos olhos. Percebe nas ações mesmo, nas ações também, né? Nas ações, principalmente nas ações. Então houve um distanciamento muito grande, especificamente na FATEC, enorme, de descrédito, de conflito até nas assembleias, né? Quando os alunos queriam voz e os membros da direção do sindicato na mesa. E chegamos a ter uma pior, que foram alunos em assembleias. Sim. E não tiveram. Era muito difícil, bloqueava e chegou ao ponto, não sei te dizer a data certa da assembleia, mas eu sei que foi em junho, né? Isso. Próximo ao 18 de junho, alguma coisa, foi uma sexta-feira, eu não estava lá presente, mas tem imagens, relatos dos colegas, eles impediram a entrada dos alunos. E aí houve um conflito da categoria, fazendo um cordão de isolamento, e conflito mesmo, tenso, empurra, intimidação, e daí eles conseguiram entrar, né? Porque os alunos queriam manter, né, o movimento, e o sindicato, infelizmente, estava lutando contra. Ao passo que o nosso FATEC foi ajudar na ocupação da SEDUC. Sim. 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 Eu tenho alunos nossos da gente aqui que foi ocupar a SEDUC. Sim. Pelo menos na Assembleia estão presentes. Não, claro. E então, assim, agora você me perguntou em relação a formação. Sim, né? E isso também é um ponto importante, eu creio, até na tua pesquisa. Aqui eu não vejo isso, particularmente em Santa Cruz. Né? É claro que nas outras ocupações da FATEC a gente sabe de membros que têm participação, membros que eu digo alunos, né? Têm participação em movimentos organizados, mas aqui não, só depois da ocupação nós tivemos o apoio das entidades, né, UBS, se não me engano, UBS, mas não houve uma preparação assim, foi feita uma assembleia. Eu acho que aqui foi mais mesmo de uma forma autônoma, eu percebi isso. Né? Depois até foi tendo um maior contato, mas aqui foi mais de forma autônoma o movimento, enquanto nas outras FATECs não. Nós temos representantes, líderes que participam de entidades estudantis, de partidos políticos até e tal, mas aqui eu acho que foi diferente. Aqui foi mais um movimento que acabou englobando até alunos do primeiro ano, né? Que isso também é um fato que chama atenção.
Vou botar um ponto que tu falou aí que eu achei interessantíssimo, desse enfrentamento desse aluno com esses novos temas. E agora, depois da ocupação? A gente não teve tempo ainda, né? Não. Eu acho que a gente ainda está um pouco atropelado por um cenário que a gente já previa, né? É claro que o prolongamento, né, da greve, ele acabou gerando um desgaste, às vezes a própria falta de apoio de alguns alunos e de alguns responsáveis, que começaram de certa forma a pressionar, né? Porque a greve estava muito longa, mas o cenário que a gente tinha antes da greve, eu acho que ele até piorou pós-greve em relação às nossas reivindicações, principalmente de infraestrutura na escola. Então, a gente ainda está muito envolvido por conta desse cenário, né? E não mais em greve. Então, como conseguir lutar e ao mesmo tempo fazer nosso aluno enxergar que a greve ela acabou, no caso específico da FATEC, não da SEDUC, por uma decisão judicial, que chamam de acordo, mas como a categoria não foi ouvida, a gente não entende como acordo, né? Uma decisão de cima para baixo e que já penalizava, né, com o código de falta comum, sem justificativa, se o movimento continuasse. Então aí a gente acaba retomando para a escola e muito ainda envolvido com os problemas que existem e que, de certa forma, até atrapalham na volta da nossa organização. Eu acho que a última reunião de quinta-feira, né, pode ser um grande passo para esse movimento de tentar, né, aglutinar forças novamente entre os alunos e professores. E da ocupação da FATEC, o que para você assim, foi surpreendente? Você que já viu tanta coisa de movimento estudantil, de movimento de colégio, o que foi surpreendente para você, Márcio? Eu acho o que te encantou? Eu acho que essa força dos alunos, por exemplo, uma coisa que a gente precisa falar aqui e que numa entrevista provavelmente as pessoas teriam um certo cuidado em falar, mas é uma conversa, né? Entrevista com mas é claro, não, o fato de estar sendo gravado, às vezes as pessoas, mas a minha metodologia é de conversas, eu sei isso. Às vezes assim, então é claro, mas é preciso falar, determinados campos, né, loteados politicamente, foram dominados por alunos, né? Então esse desafio, acho que foi assim, exemplo Marechal, né? Marechal que não só parou a escola, parou todo o complexo de Marechal. Então são 3 escolas, um CVT, um CETEP, enfim, então foi assim, aquilo realmente me encantou, esse desafio, porque eles ultrapassaram, sabem que tem lá um político, um mandante, né? Um deputado, na maioria das vezes, já que aqui é estadual, e esse desafio era muito grande. Em Bacaxá, por exemplo, uma escola que historicamente, a gente sabe qual é a história daquela escola, ela foi construída para o Paulo Melo, né? O deputado, e também foi ocupada e tão distante, enfim. Então, o que me encantou, como eu já falei lá na primeira pergunta, foi esse fato novo, esse fato da apropriação do espaço, né? Que depois de tudo que a gente estava conversando até agora, que esse espaço ele realmente passou a ser ocupado com o aluno com função do aluno, né? Dessa atitude do aluno, achei muito importante esse olhar para dentro, né? Em pensar que também ocupando a escola
ele pode mostrar, como mostrou, né? Às vezes em algumas escolas, isso foi denunciado várias vezes, abriram mesmo a caixa preta, né, de algumas escolas aí, principalmente na SEDUC. Então, agora assim, a ocupação do espaço, a relação do espaço, que às vezes ele no dia a dia ele tem limitações, né? Ele tem limitações para entrar na sala de aula, o horário, né? E aqui não, num determinado momento essa escola estava sob a responsabilidade deles, entendeu? Eu acho que isso foi... E de temas que eles também acabaram trazendo para a escola, né? Debates, pessoas, enfim, eu acho que isso também é uma coisa para a gente pensar muito. E vem cá, com a tua experiência de vida, de movimento, de ativista, de militante, você vivenciou alguma coisa parecida na tua vida? Não. Acho que a ocupação, a gente, pelo menos eu, né, só tinha acompanhado por algumas coisas de noticiário, né, da mídia oficial praticamente, de São Paulo, e aqui no Rio havia até logo no início do movimento essa tendência de que estaria ocorrendo, mas havia também uma polêmica, né, se trazer o movimento para a escola seria fundamental ou seria na verdade uma desmobilização, a não ser que o movimento tivesse mesmo a cara do aluno como teve, né? Então aquela coisa de ficar aqui na escola, vamos supor que ficasse todo mundo só aqui na escola,